Fala galerinha, tudo bem com vocês? Flávio Lemos, professor de Biologia. E nesse instante nós temos dicas importantíssimas para passar para vocês acerca do conteúdo bioquímica celular. Então se liga aí. Devemos lembrar que a bioquímica ela se preocupa com o estudo da composição química da célula. Essa composição química ela é de suma importância quanto ao seu conhecimento, uma vez que é a partir dela que o aluno consegue entender as estruturas que compõem a célula como um todo, além de um pouquinho do seu metabolismo, daquelas reações químicas que se processam dentro da célula. Os componentes eles podem ser classificados em dois grandes grupos: os componentes inorgânicos, representados pela água e pelos sais minerais, e os componentes orgânicos, representados pelos carboidratos, os açúcares da célula, os glicídios, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Aqui nós temos a representação gráfica da composição química da célula. O primeiro gráfico, ele retrata os percentuais tanto dos componentes inorgânicos quanto orgânicos. E aqui o que é que nós observamos? Que a água é o componente químico mais abundante da matéria viva. O segundo gráfico, ele retrata contigo aqui apenas o percentual dos componentes orgânicos. E percebam, as proteínas, elas são os componentes mais abundantes, seguida dos lipídios. Dentre os componentes inorgânicos, quando falamos de água, é importante abordarmos alguns pontos que são de extrema relevância, não só para o Exame Nacional do Ensino Médio, quanto para os vestibulares convencionais. O primeiro ponto diz respeito às suas propriedades físico-químicas. É possível observar que a molécula da água apresenta uma disposição bem específica. Ela tem um oxigênio bem no centro de sua molécula, dois hidrogênios lateralmente, e entre os hidrogênios existe um ângulo de aproximadamente 105 graus. Isso faz com que a água apresente uma das propriedades conhecida como geometria angular. É importante levarmos em conta as características de tabela periódica, tanto do oxigênio quanto do hidrogênio. Você deve lembrar que o oxigênio ele faz parte aqui da família 6A da tabela periódica. E o hidrogênio ele faz parte da família 1A da tabela periódica. Isso implica dizer que o oxigênio é eletronegativo, os hidrogênios eles são eletropositivos. Isso determina a polaridade, o que determina cargas positivas ao redor dos hidrogênios e carga negativa ao redor do oxigênio. Essas diferenças de cargas elétricas, elas estabelecem entre as moléculas de água uma interação eletrostática conhecida como ligação de hidrogênio. E é justamente essa ligação que une diversas moléculas de água para formar o fluido. As ligações de hidrogênio, elas são de suma importância para a determinação de outra propriedade da água conhecida como coesão. A coesão é definida como sendo a interação de moléculas de água entre si através das ligações de hidrogênio, o que determina quimicamente a chamada alta tensão superficial da água. Essa alta tensão ela pode ser observada claramente aqui na imagem, considerando um inseto de massa desprezível pousando sobre a superfície da água. Perceba que esse inseto ele não afunda, justificando a alta tensão superficial. Temos também a propriedade de adesão. A adesão, ela justifica a união de moléculas de água com outros solutos dotados de carga elétrica, conhecido como solutos polares. De maneira tal que essa característica justifica o grande poder de dissolução da água. Isso implica dizer que a água consegue interagir com solutos polares, dissolvendo. Não podemos esquecer de comentar algo relacionado ao alto calor específico da água, que tem o seu significado químico e físico, que do ponto de vista biológico tem uma relação direta com a função de regulação térmica da água nos organismos vivos. Ainda temos a propriedade da capilaridade. A capilaridade ela é definida como sendo a ascensão da coluna de água num finíssimo tubo capilar. Perceba que essa ascensão
ela está intimamente relacionada a duas outras propriedades. A propriedade de adesão, uma vez que as moléculas de água elas conseguem interagir firmemente com a superfície interna do tubo capilar, e a propriedade de coesão. Observe que uma molécula de água está unida à outra através da ligação de hidrogênio. Galerinha, é importante enfatizar que a abordagem dessas propriedades físico-químicas da água justificam as suas funções biológicas nos seres vivos. Dentre essas funções, destacamos a água como solvente universal. Isso implica dizer que, graças à propriedade de adesão, a água dissolve tudo aquilo que for polar. Uma outra função importante, a água atuando nas reações de hidrólise. A molécula de água ela é capaz de interagir com alguns solutos polares, degradando-os, catabolizando. E na bioquímica existem diversos casos que nós vamos mencionar nas aulas posteriores. A água atuando no transporte de substâncias. Essa função ela é muito observada nos fluidos que compõem os vegetais, como a seiva bruta, a seiva elaborada, e os próprios fluidos que compõem o corpo humano. A exemplo, o sangue, a linfa, os líquidos intersticiais. A água também apresenta uma ação lubrificante. Olha que coisa interessante. Essa ação lubrificante ela é observada na atuação do líquido sinovial nas chamadas articulações sinoviais, que são articulações móveis. E a água, através do líquido sinovial, atua com essa função de lubrificação. A água tem uma função importantíssima no que diz respeito à regulação térmica. E como mencionado anteriormente, essa regulação térmica está intimamente relacionado à característica alto calor específico. Não podemos esquecer da importância da água quanto ao seu papel na fotossíntese. Relembrem que na fotossíntese existe uma reação conhecida como fotólise da água, onde as moléculas de água naturalmente são quebradas na presença de luz, produzindo o gás oxigênio que nós respiramos. E para finalizar o nosso estudo sobre água, é importante mencionar aqueles principais fatores que determinam a variação da taxa de água nos organismos vivos. Percebam quando nós falamos da idade, é importante lembrar que essa taxa de água ela decresce com o aumento da idade. Ou seja, idade e taxa de água são eventos inversamente proporcionais. Essa informação pode ser muito bem contextualizada com a estrutura da pele quando comparada em bebês e em pessoas mais idosas. Perceba que os bebês eles apresentam a pele bem firme, bem hidratada, diferentemente dos idosos, que apresentam aquela pele mais enrugada, nesse caso desidratada, pelo aumento da idade. Quando falamos de metabolismo, devemos lembrar que metabolismo e taxa de água são eventos diretamente proporcionais. Quanto maior o metabolismo de uma célula, de um tecido ou de um determinado órgão, maior será a taxa de água. Aqui nós temos alguns dados comparativos quanto a essa característica. Percebam que quando nós falamos do encéfalo do embrião, pelo fato dele ter na sua composição tecido nervoso de alto metabolismo, o percentual de água é bem mais elevado. Quando nós comparamos, por exemplo, o tecido ósseo, que é um tecido de baixo metabolismo, e justifica-se, então, o pequeno percentual de água. Já considerando a espécie, essa variação ela é muito bem observada quando comparamos a espécie humana, que apresenta uma média de aproximadamente 65% de água na sua composição, e a água viva, que é um quinidário, cuja média de composição corporal é de aproximadamente 95% de água. Bom, galerinha, esses foram os principais tópicos repassados aqui para vocês. Desejamos aí bons estudos e até a próxima. Deixa aqui o seu like, se inscreve em nosso canal, segue o nosso Instagram e acesse o nosso site.